o Brasil tem essa peculiaridade de ter na sua Constituição Federal a regra da proibição das práticas cruéis contra animais. E isso, consequentemente, tem levado à manifestação do Supremo Tribunal Federal em diversos casos, como esses que você acaba de citar. Tudo começa nos anos 90 do século passado, quando o Supremo Tribunal Federal disse que a farra do boi, que é considerada uma manifestação cultural do estado de Santa Catarina, mas foi considerada inconstitucional, proibida, criminosa, portanto, porque viola a regra da proibição da crueldade contra animais. Já nos anos 2000, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas no Supremo Tribunal Federal e em todas elas o Supremo disse que as rinhas de galo, né, especialmente as rinhas de galo, são inconstitucionais porque violam essa mesma regra da proibição da crueldade contra os animais. E certamente o caso mais importante da história constitucional, né, da jurisdição constitucional do Supremo, foi o da vaquejada de 2016, quando o Supremo também disse que a prática da vaquejada é intrinsecamente cruel, muito alicerçado em pareceres médico-veterinários, e o mais importante é que afirmou que a regra da proibição da crueldade, ela não protege o meio ambiente. Não é uma regra de proteção da ecologia, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela protege o animal em si como ser senciente. O ministro Barroso disse expressamente: o sofrimento animal importa por si só. E aí, na sequência, tivemos outras decisões paradigmáticas, como a mais recente, a ação de descumprimento de preceito fundamental 640, em que se firmou a tese que animais resgatados em situação de maus tratos não podem ser abatidos, o que o direito animal interpreta como a concessão do direito à vida a animais resgatados em situação de maus tratos, mesmo que esse animal seja um animal explorado economicamente na pecuária ou em algum outro setor, né? Isso nos dá uma capacidade de construção do direito animal bastante significativa. E como a doutora Monique frisou, toda prática cruel contra animal caracteriza o crime do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Então essas práticas, elas devem ser fortemente reprimidas porque já consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Em todos os estados, isso é válido para todos, não é, doutor? Sim, porque a jurisdição constitucional do Supremo, ela é da nação, né? Então todo o território, todo o estado todo brasileiro se submete aos precedentes que têm força vinculante. Esses precedentes vinculam não apenas as pessoas, os cidadãos em geral, mas a administração pública, as prefeituras, os estados, a própria União ficam obrigados a respeitar os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Doutora Monique, é incrível, né? Hoje em dia, a gente ainda vê, né, presencia e noticia informações sobre a rinha de galo, por exemplo. Recentemente houve uma apreensão grande, né, de pessoas que estavam promovendo esse tipo de, não sei nem o que é, né? Não é a competição, mas impressionante como que a gente evoluiu pouco nesse sentido, né? De fato, e um importante ponto do direito animal é que um dos princípios fundamentais é a proibição de retrocesso. Na medida em que o direito animal avança, como foi esse caso da rinha de galo para dizer que ele é um crime, e se aplica também à vaquejada, não pode haver retrocesso nesse sentido, porque isso tem a ver com a implementação de direitos fundamentais e com a evolução civilizacional nossa. Então, como Gandhi já há muito tempo dizia, né, que o estágio civilizacional de uma determinada sociedade pode ser medido pela forma com que a gente trata os animais. Isso diz muito sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de viver, a nossa evolução civilizacional. Quando a gente fala de rinha, infelizmente, ainda é uma prática que ela é considerada criminosa, há um consenso nisso, então se trata de um crime, mas infelizmente ainda ocorre. O que a gente precisa é ter instrumentos mais rigorosos na legislação para combater esse tipo de prática que gera também
ali interesses econômicos desses criminosos. E a gente precisa ter políticas públicas para acolher esses animais, como o professor Vicente bem colocou, nessa DPF 640, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses animais apreendidos, eles não podem ser abatidos. E isso gera para o poder público um dever de agir, de criar políticas públicas, porque muitas vezes mais de uma centena de galos são apreendidos e esses animais não podem ser mortos. Sim. Então a gente precisa ter forma de acolhê-los e de dar a eles, mesmo que originalmente eles não tivessem um direito à vida por estarem envolvidos dentro de atividades de exploração econômica, no exato momento em que eles são reconhecidos como vítimas do crime, eles ganham direito à vida. Então isso exige também, por parte do poder público, iniciativas para acolher esses animais.